A Volpac, empresa especializada em equipamentos de controle de acesso, orgulha-se em ser reconhecida no mercado pela funcionalidade e eficiência de seus produtos, cujas qualidades e garantia técnica são colocadas, a partir de agora, à sua disposição. Nesta série de vídeos, você aprenderá, de forma simples e objetiva, o passo a passo para a execução de uma perfeita instalação e os principais cuidados durante a manutenção preventiva e corretiva do equipamento. Hoje, falaremos da Volflap 2. Seja bem-vindo à tecnologia Volpac. Capítulo 1. Conhecendo o equipamento. Antes de darmos início, é preciso que você esteja bem familiarizado com a Volflap 2. Basicamente, o equipamento é formado por tampo superior em vidro, pictogramas operacionais, colunas, pictograma de orientação, barreiras de vidro, fechadura de abertura das portas laterais, portas laterais, iluminação no vão de passagem, mecanismo, estrutura em aço carbono, módulo de controle, fonte de alimentação, sensores fotoelétricos, cofre para cartão, placa de número de série. Capítulo 2. Desembalando o produto. Caso você observe algum dano ocorrido durante o transporte do produto, a extensão da avaria deve ser reportada ao transportador e, caso necessário, comunique o incidente para a Volpac. Corte a fita de fixação da embalagem. Utilizando um martelo tipo unha, retire a tampa da caixa de madeira. Retire o guia de instalação juntamente com os acessórios. Retire o restante da embalagem de madeira. Remova a proteção do tampo superior e o plástico bolha. Para ter acesso aos parafusos que fixam um equipamento no pallet, abra uma das portas laterais e retire-a. Em seguida, puxe a alavanca e retire a outra tampa. Remova os parafusos que fixam um equipamento no pallet. Retire o parafuso fixado no fechamento lateral da tampa traseira. Retire a tampa traseira. Por fim, com o auxílio de pelo menos 2 pessoas, retire o equipamento de cima do pallet. Capítulo 3. Fixando o equipamento. Antes da instalação do equipamento, verifique as condições do piso. Ele deve ser plano, com uma tolerância de caimento inferior a 2%. O concreto utilizado deve seguir especificações de resistência e possuir camada mínima de 100 mm no local de ancoragem dos chumbadores.
Sob o piso devem ser previstos conduítes, com diâmetro mínimo de 1,25 polegadas e caixas de passagens nos pontos indicados no desenho de instalação. Antes de iniciar a fixação do equipamento, leia atentamente o guia de instalação e confira a lista de ferramentas a serem utilizadas. Fique atento à posição de instalação dos equipamentos, de acordo com o layout pré-estabelecido e obedecendo o lado do equipamento. Lado direito e lado esquerdo. Recorte no guia os espaços demarcados para a caixa de passagem. Posicione o gabarito. Note que a distância mínima entre a parede e o equipamento deve ser de 50 mm. Com o auxílio da fita adesiva crepada, fixe o primeiro guia de instalação no piso. Posicione o segundo guia que acompanha o produto para determinar a distância do vão de passagem. Utilize as guias de referência de modo que fiquem perfeitamente alinhadas. Para a montagem dos equipamentos em sequência, posicione e fixe quantos guias forem necessários, de acordo com a quantidade de vãos a serem instalados. Com o auxílio do prego e do martelo, puncione os locais onde serão feitos os furos, utilizando como referência os centros dos círculos em preto e branco, localizados no desenho do equipamento. Retire o gabarito. Com a broca de 8 mm, fure o piso. Este furo deve ter profundidade mínima de 90 mm. Repasse a furação utilizando a broca de 13 mm. Utilize o aspirador de pó para a limpeza do local. Coloque os chumbadores completos nos furos realizados. Rosqueie o parafuso para que o torpedo do chumbador suba, dilatando a bucha expansiva até que haja resistência suficiente. Repita a operação nos demais chumbadores. Retire os parafusos. Com o auxílio de pelo menos 2 pessoas, posicione o equipamento sobre os chumbadores. Posicione as travessas de fixação e, finalmente, fixe os parafusos. Certifique-se de que o equipamento está completamente rígido e fixo no local instalado. Repita o procedimento com os demais equipamentos da bateria. Capítulo 4. Ligando o equipamento. Antes de iniciar a instalação elétrica, leia atentamente ao manual técnico que acompanha o produto. Os equipamentos devem ser interligados através de cabos de interligação de comando do motor, sensores e pictogramas. Com o auxílio de um passa-cabos, leve-os para o equipamento que irá receber a interligação. Retire a tampa da canaleta de proteção. Em seguida, posicione os cabos. Organize-os de modo que se acomodem perfeitamente na canaleta. Conecte os cabos de acordo com o esquema elétrico do produto, descrito no manual. Verifique novamente a organização dos cabos e, por fim, feche a canaleta. Para a alimentação do equipamento, devem ser utilizados cabos elétricos condutores com seção mínima de 1,5 mm² ou 14 AWG, ligando o equipamento diretamente ao quadro de energia elétrica, sem a utilização de tomadas ou conectores.
Inicialmente, certifique-se de que a rede elétrica está desligada para só então conectá-la ao equipamento. Localize o disjuntor dentro de uma das portas laterais. Conecte os cabos no disjuntor. Além da alimentação do equipamento, a conexão do aterramento é essencial para um bom e seguro funcionamento do produto. Certifique-se de ter conectado os cabos corretamente e acione a chave de alimentação. Após isso, verifique se o equipamento executa as funções na seguinte sequência. Um bip sonoro é acionado durante aproximadamente 3 segundos, indicando o funcionamento de todos os sensores fotoelétricos. Os pictogramas operacionais piscam 3 vezes, exibindo as seguintes cores: verde, vermelho e azul. Novamente, um bip sonoro é acionado por 3 vezes, com os pictogramas acesos na cor azul. Em seguida, os painéis de vidro se movimentam, realizando o ciclo de abertura e fechamento por 2 vezes consecutivas. Observe que os pictogramas de orientação estarão na cor vermelha. Transcorrido esse período de tempo, o equipamento ficará travado em ambos os sentidos, com os pictogramas acesos na cor azul. Por fim, recoloque as portas no equipamento. Caso alguma das ações não seja executada com êxito, verifique as interligações e repita os procedimentos. Persistindo o problema, acione a assistência técnica Volpac mais próxima. Capítulo 5. Integrando opcionais. A Volflap 2 foi desenvolvida de modo a proporcionar uma simples e eficiente integração com diversos modelos de leitores disponíveis no mercado. Os diferentes módulos de integração permitem diversas combinações destes leitores, tais como Smart Card, Smart Card com coletor de cartão, Smart Card com scanner código de barras, Smart Card com scanner código de barras e coletor de cartão, Smart Card com biometria, Smart Card com biometria e scanner código de barras, Smart Card com biometria e coletor de cartão, Smart Card com biometria, scanner código de barras e coletor de cartão. Ou ainda, leitor QR Code. Os diferentes módulos de integração possuem encaixe padronizado. Além disso, é possível personalizar a integração de acordo com o projeto. Para substituir um módulo de integração, abra a porta lateral. Utilizando uma chave canhão de 7 mm, solte as porcas da moldura fixadora. Retire a moldura e o display a ser substituído. Por fim, fixe novamente a moldura com um novo display no tampo superior. Capítulo 6. Integração eletroeletrônica. O módulo de controle PWCM é um conjunto eletroeletrônico microprocessado capaz de integrar de forma completa qualquer sistema de controle de acesso proprietário, contando com entradas e saídas para receber sinais de liberação de passagens e envio de informações ao sistema de controle operante, como passagens realizadas e alarmes. A placa PWCM possui os seguintes pontos de conexão: entrada de sinais de liberação de passagem. Essas entradas podem ser configuradas de acordo com o posicionamento dos jumpers, localizados na própria placa, conforme tabela disponível no manual do produto. Saída de sinais de liberação de passagem. A placa também possui entrada para a comunicação RS-232, que pode ser utilizada para o controle do equipamento e diferentes configurações.
Através do sistema de monitoramento dos sensores de barreiras e a lógica de processamento das informações, é possível configurar o nível de segurança da VOLFLAP 2, podendo ser nível alto de segurança, nível intermediário de segurança e nível básico de segurança. Por padrão, o equipamento sai de fábrica configurado para o nível básico de segurança. Para a configuração do produto, nas entradas disponíveis, é recomendada a utilização de um conversor USB que pode ser adquirido junto à Volpac. Instale o software de configuração PWCM Full, disponibilizado junto ao produto, e siga as instruções de configuração, conforme orientações do manual técnico. Capítulo 7. Manutenção preventiva. É muito importante que sejam realizadas manutenções preventivas periódicas no equipamento, de modo a prolongar o tempo de vida útil dos seus componentes. A cada intervenção, deverá ocorrer a limpeza para a retirada de poeira ou eventuais corpos estranhos das partes internas do equipamento. Nunca utilize benzinas, solventes, ácidos ou outros produtos químicos agressivos, nem esponjas de aço ou estopa. Estes produtos podem causar sérios danos ao equipamento. Para a remoção de resíduos, utilize somente uma flanela ou tecido que não solte fiapos, levemente umedecida em água e sabão neutro. No caso de manchas, o indicado é a utilização de um polidor de metais. A cada 4 meses, ou 240 mil ciclos, o que ocorrer primeiro, devem ser feitas as seguintes operações. Verifique o movimento da barreira de vidro. Ele deve ocorrer de maneira suave. Observe a atuação da roldana e alavancas de acionamento do mecanismo. Observe se os componentes de movimento e atrito, como as guias, não possuem desgaste excessivo. Caso o equipamento possua coleta de cartões, teste o solenoide e verifique se ele está acionando livremente. Verifique se todos os cabos estão conectados e posicionados, de forma que não prejudique o acionamento das peças móveis do equipamento. Cheque se os conectores e terminais estão fixados corretamente. Observe se todos os parafusos e porcas estão apertados e travados. Caso necessário, efetue o ajuste dos sensores indutivos e fotoelétricos. Capítulo 8. Lubrificação do mecanismo. Antes de iniciar a lubrificação, confira no manual de instalação a lista completa com os lubrificantes e adesivos recomendados. Utilizando um pano seco, efetue a remoção completa do lubrificante já existente. Os principais pontos a serem lubrificados são: roldana de nylon do vidro, guia superior de nylon. No caso do mecanismo ser large, os principais pontos a serem lubrificados são: mola de tração, e pinos de giro. Fique atento quanto à quantidade de lubrificante utilizado. O uso excessivo poderá ser prejudicial ao equipamento. Itens que necessitam ser desmontados, como parafusos e elementos roscados, devem receber a aplicação de adesivos durante o processo de montagem. Para a fixação de parafusos ou outros elementos roscados que não tenham sua remoção prevista, é recomendado a utilização de adesivos anaeróbicos de alto torque. Para a desmontagem do painel de vidro, inicialmente, retire o anel elástico do eixo da roldana. Retire a roldana.
Retire o parafuso de fixação do eixo do ponto de giro do painel. Retire o painel de vidro. Por fim, remova os parafusos de fixação do mancal do ponto de giro do painel. Após fazer os reparos necessários, faça a montagem do painel de vidro, não esquecendo a aplicação do adesivo de alto torque. Esse adesivo também deve ser aplicado sempre que ocorrer a remoção dos parafusos do suporte de fixação dos batentes da alavanca. Para a fixação de parafusos ou outros elementos roscados que tenham sua remoção prevista, é recomendada a utilização de adesivos anaeróbicos de médio torque, a exemplo de parafusos de fixação do mecanismo, parafusos de fixação de suportes, como sensores e solenoides, parafusos de fixação das guias superiores. Capítulo 9. Regulagem do sistema de amortecimento de batentes. A regulagem no sistema de amortecimento de batentes é realizada na própria fábrica, mas com o tempo de utilização do equipamento, poderá ser necessária uma nova regulagem. Para efetuar a regulagem do sistema, inicialmente solte as contraporcas de fixação, utilizando para isso uma chave de boca 13 mm. Posicione o batente de forma que a alavanca do painel de vidro acione primeiramente os sensores indutivos para, só então, encostar nos batentes. Trave a contraporca, fixando a regulagem aplicada ao batente. Verifique o resultado acionando o mecanismo e observando seu amortecimento. Ele deve ocorrer de maneira suave, sem impactos bruscos no final do movimento do painel. Capítulo 10. Soluções de problemas. Antes de entrar em contato com a assistência técnica Volpac autorizada, verifique as possíveis causas dos seguintes problemas. Caso o equipamento não ligue, verifique as tensões de entrada e saída da fonte, bem como suas conexões. Se o equipamento é acionado de forma intermitente ou constante, sem antes ter recebido qualquer sinal de liberação, verifique se o cabo do alarme de incêndio 11 e 12 não está interferindo no sinal de entrada do alarme da placa PWCM. Ao desligar o equipamento, os vidros devem se recolher e os pictogramas devem ficar acesos. Caso isso não ocorra, verifique se o cabo da bateria está conectado. Verifique se a bateria ainda possui carga. Se o equipamento não permitir o acesso de um usuário, mesmo após ter recebido um sinal de liberação, cheque todas as conexões da placa PWCM e, caso necessário, substitua a placa. Verifique a tensão da fonte. Ela deve estar com 24 volts. Verifique o cabo de conexão que interliga os equipamentos. Verifique se os sensores fotoelétricos estão posicionados corretamente. Verifique se os parafusos da régua de Borne estão devidamente apertados e, caso necessário, efetue o reaperto. Ao notar que os pictogramas não funcionam corretamente, cheque as conexões elétricas e as placas de LEDs que compõem o pictograma. Caso o equipamento acione somente um dos lados do mecanismo após receber um sinal de liberação, verifique se os sensores indutivos de fim de curso estão atuando de forma correta. Ao notar que barreira de vidro apresenta folga, verifique se os parafusos estão devidamente apertados e, caso necessário, efetue o reaperto. Além disso, verifique se as guias de giro da porta apresentam algum desgaste. Se o mecanismo apresentar algum tipo de ruído, verifique os itens de desgaste como batente de amortecimento e roldanas de nylon.
Além disso, efetue a lubrificação dos pontos, conforme mencionado no capítulo Lubrificação do mecanismo e descrito no Manual Técnico do equipamento. Parabéns! Agora você já conhece melhor a Volflap 2 e está apto para instalar e manter o equipamento em perfeito funcionamento, obtendo seu máximo desempenho. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!